seja bem-vindo ao podcast Destino Serra Catarinense, um espaço para falar sobre morar com qualidade de vida, turismo, investimentos e o prazer de viver na Serra Catarinense. Aqui a gente compartilha história, visões e projetos de quem acredita que qualidade de vida é uma escolha e que os lugares certos potencializam experiências de vida. Eu sou Lizzy Borges e te convido a descobrir destinos, pessoas e ideias que estão transformando a Serra Catarinense. E hoje nós vamos conversar com quem investe em Urubici, Abder Esdras, sócio proprietário da Morgan Petri. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lizzy, obrigado pela oportunidade. Com certeza falar de Urubici é sempre uma honra, um prazer e é fácil demais, né? Eu que sou apaixonado, se deixar eu fico falando aqui, vai passar todo o tempo só da paixão que eu tenho por esse lugar. E é assim que a gente gosta, de pessoas apaixonadas. E eu já começo te perguntando como que começou esse amor por Urubici. Bem, a história de Urubici é uma história longa. Os meus pais, né? Meu pai nasceu aqui, de Urubici, então os meus avós. E aí fica aquela história da infância, de visitar os avós, todas as férias escolares você acaba indo. Aquela vida no sítio, no campo, isso vai marcando muito. E aí, trazendo isso para o investimento, quando eu decidi, eu e minha esposa, que seríamos pais, né, da primeira filha, a Martina, que hoje tem 6 anos, eu vim a Urubici comprar uma propriedade para que a Martina pudesse ter parte do que eu tive na infância, essa conexão com a natureza, saber a origem dos alimentos, até porque o Urubici também além de tudo que é lindo, exuberante, natureza e tudo mais, tem essa questão também da agricultura, né, de ser a horta do Brasil, a capital da hortaliça. Então tem essa preocupação da origem dos alimentos e eu vim para a Serra, aí sim, para investir e comprei uma propriedade rural aqui com o objetivo de conectar minhas filhas à natureza. Que bacana, né? Então agora elas também vão poder viver um pouco dessa experiência de serra, desse convívio que a gente tanto gosta por aqui. E aí, então você comprou, veio para cá já de chegada, assim, ou tu demorou a chegar em Urubici? Primeiro começou o teu projeto? Não, Lizzy, eu vim como um investidor, né, que vinha fazer turismo aqui. Então, essa história da propriedade rural, todos os finais de semana que era possível, né, porque quem acaba comprando alguma propriedade na Serra vem com muita frequência. Então, a cada 2 meses aí a gente fugia da rotina da cidade e vinha para Urubici e para o sítio. Mas não tinha nada a ver com o negócio em si. Claro, isso você vai apurando, né? A gente que tem visão empreendedora, tu fica pensando, olha, Urubici é uma cidade incrível e tem algumas deficiências que eu chamo de oportunidade. Então a gente sempre observou esse movimento, principalmente pandemia, da cidade crescer no mercado imobiliário, mas muito na área rural, e esse centro urbano de Urubici era sempre a mesma coisa, então não tinha nada novo acontecendo por aqui. E aí eu vi isso sim como uma oportunidade e comecei, além de curtir a serra, a pensar também em trazer meu negócio para cá. E aí você veio fazer, vocês começaram pelo Boulevard, Isso. Já com um projeto totalmente diferente, ele tem uma cara assim, europeia. Como que você começou esse projeto? Como que ele surgiu? Bem, aí tem algo lindo que motiva toda a nossa equipe até hoje, Lizzy, porque quando você vai fazer um projeto incrível, muitas vezes você fica competindo com uma outra edificação já existente e tudo mais. Em Urubici, o que nos chamou a atenção foi a possibilidade de começar a escrever a história do novo centro urbano. Então eu sempre falo, desde o vídeo do lançamento do Boulevard, que Urubici era uma cidade potencial, mas que havia uma página em branco nos livros do centro urbano e que eu tinha agora a folha em branco e uma caneta para desenhar. E essa história que motiva toda a equipe até hoje, porque nós estamos sim numa cidade incrível e redesenhando o centro urbano a partir das nossas edificações, claro, participando disso, a gente é uma parte pequena disso, mas colocando essa régua um pouco, uma régua alta. Então as pessoas dizem, uau, parece Gramado. Claro, Gramado é incrível, é lindo, mas nós tínhamos a possibilidade de fazer o primeiro empreendimento de impacto aqui na cidade e escrever o nosso nome na história da cidade maravilhosa. É aquilo que eu falo, Luiz, a vida é bem curta e fica um legado no nosso trabalho. Então é possível que no futuro alguém diga, olha, chegou uns meninos, o Abner e o Alcir, e fizeram um projeto que revolucionou a história do mercado imobiliário na Serra Catarinense. E isso fica além de uma vida para os filhos, netos,
E essa possibilidade estava aberta aqui, em Urubici. Aí olhando para trás, ora, era a cidade que eu tinha paixão desde a infância, a cidade que eu tinha os melhores finais de semana do meu ano, e aí ainda podendo escrever essa história do Centro Urbano de Urubici. E aí veio o Boulevard. Sabe que ontem eu estava passeando por aqui, vim, na verdade, acompanhar alguns empreendedores do turismo paraguaios, 60 paraguaios que estavam aqui visitando, e eu passei pelo Boulevard por uma outra óptica, né? Sempre conhecia ali aquela parte principal da avenida, e eu vim por outra rua e já peguei assim a parte de trás. Eu olhei e falei, puxa, mas é bonito mesmo, né? E eu cheguei, quando eu parei para virar, eu ia para a esquerda. Eu cheguei a dar uma olhadinha assim para ver a parte da frente de novo. Falei, nossa, é muito diferente mesmo, assim. Porque aí eu consegui ver ele quase que 360. E realmente, vocês estão de parabéns. O empreendimento, ele se destaca ali naquele entorno onde ele está. Os nossos projetos, eles são vetores de valorização. Então, um projeto como o Boulevard, ele realmente decora a quadra que ele está e ele acaba criando um setor de valorização em todo o ambiente. Mas o Boulevard tem uma história legal, porque por vezes parece isso, parece aquilo, isso não cabe, nunca coube aqui com a gente em relação ao Boulevard. Por quê? O Boulevard, eu fui para a fazenda sozinho, caneta e papel, e fiquei imerso realmente na montanha, e me veio a luz daquele projeto. Ele é uma cabana, ele é um chalé nórdico em formato de prédio, né? Aliás, um prédio em formato de chalé nórdico. E eu coloquei isso, eu acordei com aquela visão do que o projeto é hoje, peguei a caneta, rabisquei assim e mandei uma foto para o Alcir. Ele falou assim, cara, tu tem certeza que isso aí é bonito? Porque eu não conseguia colocar, porque eu fiquei ansioso, eu estava visualizando um projeto incrível, eu fiz o rabisco, mandei, ele falou, tem certeza que vai ficar bom? Não tem beiral, eu nunca vi nenhum projeto assim. Eu falei, não, é que você ainda não viu, mas esse projeto é incrível, é fora de série. É a primeira ideia aqui. E eu, realmente, ele só foi consolidando, e quando a gente lançou o projeto, o encantamento das pessoas eu tive quando acordei aquela manhã. Porque a visão que eu tinha sobre como ficaria, quando as pessoas, e até hoje tem isso, Liz, quando a gente apresenta o projeto para alguém em qualquer lugar, as pessoas, uau, que projeto incrível. Isso eu tive naquela manhã que eu comecei a desenhar. Foi só depois a construção de tirar aquilo do papel e realmente materializar. Mas o projeto é realmente muito diferente. Muito diferente, conquistou todo mundo, e tanto que foi sucesso de vendas, todas as unidades vendidas, né? E também eu acho que o apelo dele de ter esse tipo de empreendimento no centro da cidade também foi uma decisão muito acertada, porque nem todo mundo quer ficar numa cabana, né? A gente tem que contemplar também quem de repente veio para o centro da cidade ou quer essa facilidade de estar perto da farmácia, do supermercado, né? Da padaria, do restaurante, de repente veio a trabalho e precisa dessa facilidade de caminhar por Urubici, e em um outro momento pode querer uma cabana, né? Mas a gente também tem que pensar nessa facilidade do visitante. Liz, o tema, ainda no campo da ideia, o Boulevard, ele é um projeto mais inclusivo, né? Porque durante toda a pandemia, o crescimento do mercado imobiliário no rural, chalé e tudo mais, e até o turismo, que é o turismo de experiência, foi excluindo uma parte das pessoas que gostaria de estar na serra como turista de Gramado, que vai pela gastronomia, para estar perto de tudo. E a serra ficou muito raiz, né? Aquele negócio de estrada de chão e tudo mais. Para quem já é serrano, eu que já tinha propriedade aqui, isso até, tudo bem. No início, Lizzie, eu vou te contar uma curiosidade. Eu tive um grande mentor na minha carreira profissional e era 2017. Eu tive com ele e falei, olha, eu tenho um sonho de ir para a Serra Catarinense fazer um empreendimento. Ele falou, pô, a serra é incrível e tal. E eu falei para ele, olha, eu queria fazer estúdios na cidade. Ele falou, não, mas isso é uma ideia péssima. Porque eu falei que é incrível por causa da montanha, da hospedagem de experiência. E não foi um banho de água fria. Eu só entendi que nem todo mundo estava pronto para ver o que eu já estava enxergando. Então, eu não desisti. Desde lá, eu ficava observando, mas, claro, depois vindo quase todo final de semana, eu passei a mapear terrenos que potencialmente poderiam gerar esse primeiro projeto.
e eu não tive dúvida. Aliás, quando nós lançamos, eu tinha a expectativa de vender rápido e vendeu rápido como era a minha expectativa. O projeto foi tão bonito quanto eu já imaginava que ele seria, mas causou espanto, Lizzy. De fato, esse resultado fez com que nós nos conectássemos a pessoas do Brasil inteiro que viram uma capacidade de prever o futuro, que a gente brinca, né? Então, poxa, a gente acertou em cheio e realmente a Serra Catarinense é uma cidade potente. Eu continuo falando isso. Esse último final de semana nós recebemos amigos aqui catarinenses que não conheciam a Serra e eles veem realmente, uau, então para o Urubici, a Serra Catarinense como um todo é tudo isso. A gente ainda precisa criar em Santa Catarina uma questão de dar as mãos em relação à nossa serra. Nós ainda temos que ser um turismo regional consolidado, porque se discute muito, como você falou, que o pessoal está vindo comitivas do exterior, isso é muito importante, mas o catarinense, ele tem que ser 90% da ocupação. O catarinense tem que amar vir para a Serra como nós já amamos. E de repente até nós mesmo aqui da Serra, a gente precisa ter essa visão. Talvez porque a gente convive com essa paisagem exuberante, né? Todos os dias, a gente não consiga dar tanto valor quanto com quem chega e vem aqui ou pela primeira vez ou algumas vezes e cada vez que vem se encanta, né? Quando eu tô nos meus trajetos, eu ainda consigo olhar e ter aquela fotografia de cada lugar que eu tô passando, mesmo passando milhares de vezes, né? Mas tem gente que já não tá naquela rotina e já não consegue mais enxergar essa beleza, e é isso que a gente tem que despertar em nós mesmos aqui, né? Agora sim, o Boulevard foi só o início de tudo. Depois tem Multiparque, que também está crescendo, a gente passa por aqui também, vê cada vez ele maior, ele se tornando mais realidade para Urubici, e com certeza também vai ser um ponto assim de partida para o turista, em um formato totalmente diferente também. Fala um pouquinho do Multiparque. Legal, Liz, você sabe que da minha atribuição, eu sou o CEO, então responsável pelas operações, né? E o Boulevard foi um laboratório muito intenso na minha carreira profissional, do auxílio de todo o nosso time. Porque lá no campo das ideias, o potencial de venda, projeto incrível, tudo isso realmente a gente já estava prevendo. Mas a execução aqui na Serra Catarinense tem grandes desafios: logística, clima, mão de obra, por ser uma cidade turística. Mas eu vou te falar que o projeto do Multiparque, ele existe paralelo ao do Boulevard desde sempre. Então ele sempre existiu. Mas nós decidimos iniciar com o Boulevard até para entender a outra parte. Porque, Lizzy, eu tenho facilidade em vender um sonho, como o do Boulevard. Um projeto incrível, uma cidade maravilhosa, tudo isso é verdade. Mas entregar isso, materializar isso, eu sei que é um caminho longo e árduo. E como eu sou responsável por isso também, quando eu te prometo esse apartamento chave na mão e você confia isso a mim, eu já faço construção civil, né? Já sou incorporador há mais de 10 anos, então eu sei o quanto isso significa até o final e quão desgastante isso é. Então o Boulevard foi um laboratório, nós sofremos muito, terceirizamos, não funcionou, trocamos equipe, então realmente aquela entrega nos custou muita dedicação. E aí hoje no Multiparque, realmente é o maior projeto de construção civil da Serra Catarinense. São 31 mil metros quadrados, um terreno de quase 8 mil metros aqui no centro de Urubici. Eu brinco que se você pegar o mapa da Serra Catarinense e colocar o alfinete no centro, é o Multiparque. E é um projeto realmente que conecta pessoas. E tudo isso, quando a gente vê o projeto, todo mundo termina um vídeo de lançamento ansioso. Que horas que isso vai ficar pronto para a gente poder desfrutar? E aí volta para a incorporadora o compromisso de entregar esse sonho. Porque enquanto o sonho está muito lindo de imaginar, mas vai chegar um momento, Lizzy, e que a gente vai tomar um café, um vinho nesse espaço. E aí essa responsabilidade é muito intensa. Hoje a Morgan Petrin Empreendimentos na Serra Catarinense, ela é vertical, então nós temos uma empresa que é empreiteira de mão de obra, terraplanagem, a gente acabou trazendo para dentro do grupo vários outros serviços para conseguir garantir qualidade, entrega. E hoje, sim, visito obra no Brasil inteiro e a obra do Multiparque é um espelho, é muito legal. Tanto que a gente faz questão de receber os clientes e
é unânime, na volta, o café depois da visita à obra, todo mundo fica encantado com o modelo, tecnologia empregada, então tem sido um sucesso, não só de venda, mas também agora de construção. E a gente pensa, né, são estúdios, então a gente precisa realmente de mais leitos aqui na Serra Catarinense para que esse turista, para que esse visitante chegue aqui e encontre um lugar confortável para ficar. E aí, claro, quem é daqui também quer um lugar bom para morar, né? E eu sei que vocês têm esses dois tipos de clientes. E agora a gente tem também mais o Sesc trazendo investimento, que está aqui pertinho também, e tudo isso vai ser absorvido, né? Então a gente vê esse crescimento acontecendo aqui em Urubici, e eu fico muito contente por saber que ele está acontecendo de forma planejada e que o setor privado está tomando muito frente a isso. O Sesc é uma surpresa, havia promessa de que ele ia sair, mas a gente sempre fica uma obra muito grande, né? Ele depende não só do recurso, mas da vontade, da iniciativa de muita gente, e ele está consolidado, o projeto está em construção e a obra acelerada, então é uma boa surpresa e eu fico muito feliz, Lizzy, porque nós temos na nossa carta de clientes o investidor que nem conhece o destino, por exemplo, ele acreditou na nossa história, pelo que a gente fez em Urubici, de ter acertado o futuro, né? Então ele olha, poxa, eu vou investir com os meninos porque são sérios, confiáveis, dedicados e porque eles têm uma visão muito acertada. Esse cliente nem está tão conectado ao destino, mas ele sabe que o meu produto vai rentabilizar. E a gente tem essa categoria de cliente que comprou lá no primeiro momento. Tem quem comprou pela valorização. E aí, de novo, na época, Lizzy, nós não falávamos, olha, vai sair um Sesc aqui na frente. A gente não falava, porque eu não tinha certeza. É um processo de responsabilidade, eu sempre falei do potencial da cidade, mas do que era sólido. Olha, é muito provável que a gente vai ter a Serra do Corvo Branco asfaltada em algum momento. Então, isso são pontos de valorização que é provável que aconteça. E do Sesc a gente não falava. Então, hoje, quando tu vê o Sesc acontecendo, esse cliente que comprou da gente lá atrás e hoje vê o produto dele com uma valorização extraordinária, ele fideliza. E aí isso vai dando margem para que a gente continue trabalhando com a mesma vontade. Então, da nossa carta de clientes, ainda existe o terceiro, que é o que compartilha o melhor da vida conosco, que é quem ama a Serra Catarinense e decide ter um espaço extremamente confortável para chamar de seu a minha casa em Urubici. Esse também é um cliente e esse divide com a gente muita coisa, porque ele vem para jantar, a gente acaba comunicando com as famílias, ele até fica mais próximo, mais amigo, e aí é o amigo do vinho e tudo mais que tem, eu estou construindo a casa dele aqui na Serra. Então a gente tem esses clientes, é muito bom ter tudo isso, e nessa fase, a gente está aí pré-inverno, né? Esse clima gostoso, as vendas, a temperatura desce e as vendas aquecem, né? Porque quem vem para cá passar um final de semana, esse clima gostoso que a gente tem, com certeza que é um lugar aqui. E curioso, Lizzy, o nosso destino foi sempre um destino meio roots, né? Quem vinha para a Serra vinha para passar frio e tudo mais. Isso mudou, é uma tendência, as pessoas querem estar no ambiente natural, mas sem abrir mão de conforto. Então, a gente vai ter um chuveiro aquecido a gás, né? Com água, aquecimento a gás. Então tem todo o sistema de esquadria que não passa barulho, o sistema das paredes não passa o frio. Então é um apartamento extremamente confortável no centro e um ecossistema de facilidades. Você vai trazer o pet, vai ter lá o pet hotel para você fazer o passeio enquanto o teu pet fica bem cuidado. Tem a história do Play Kids ali para você deixar a criança enquanto você está tomando um vinho. Então o Multipark é ponto de encontro, é inclusivo e é um ecossistema de facilidade em uma cidade que é verde e exuberante por natureza. E a gente adora quem traz novidade e quem faz a cidade e a Serra crescer. E a gente tem muito mais novidades, é claro que em um programa só a gente não pode contar, mas eu já sei que vocês têm projetos. e já fica aqui então o meu convite para que você venha mais vezes e vai contando pra gente todas essas novidades que a gente gosta de trazer aqui. Te agradeço também, Lizzy, pela iniciativa. Eu acho que falar sobre a Serra Catarinense, falar bem da Serra, levar isso mais longe, conta sempre com a gente, a Morgan Petri sempre à disposição, porque esse destino, Urubici não é meu, ele é nosso, ele é do cidadão, ele é do catarinense e a gente precisa fazer com que isso seja conhecido a nível Brasil e é muito bom contar contigo, uma comunicadora de excelência, é muito bom ter você com a gente aqui na Serra.
Que bom, olha, seja sempre bem-vindo, então logo logo eu sei que você já vai trazer novidades aqui pra gente, eu vou ficar esperando. Obrigada, Abner. E olha, eu já faço o convite para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com as outras pessoas para que elas também possam continuar acompanhando com a gente tudo de bom que acontece na Serra Catarinense. E é claro que eu já te espero no nosso próximo episódio.